Leitura de um trecho do livro Antes de Tudo, as Pessoas. Inspirações, reflexões e provocações sobre a liderança e desenvolvimento de pessoas e negócios, do Daniel Keller, editora Viseu. Cultura, inspirar e expirar para permanecer vivo. Se o propósito é capaz de inspirar, a cultura é o que nos ajuda a manter as pessoas respirando. A ideia de que os ambientes profissionais e empresariais são organismos vivos é muito útil. E me permito aqui fazer o uso de uma analogia, utilizando os seres humanos e seu processo automático de respiração, para nos ajudar a falar sobre cultura. O ato de inspirar traz o oxigênio para dentro dos pulmões, enquanto a expiração libera o gás carbônico para fora do nosso organismo. Nessa analogia, poderíamos dizer que um dos mecanismos que nos mantém vivos está continuamente colocando para dentro de nós o que é vital e eliminando aquilo que não contribui. E é aí que eu quero chegar. O propósito pode ser uma grande fonte de inspiração, mas no dia a dia, quando as coisas acontecem, ele não tem força única e absoluta para fazer frente a tantos desafios e ainda manter as pessoas engajadas e focadas no que é importante. É preciso algo mais que seja sentido e vivido no dia a dia da organização para que as pessoas mantenham-se respirando e continuem conectadas a uma causa maior e umas às outras. Para o sucesso do organismo vivo, que é a empresa, é necessária uma cultura que seja conhecida e vivida pelas pessoas, a ponto de funcionar como um mecanismo que regula o que deve entrar como inspiração e, ao mesmo tempo, libera aquilo que não é útil e compatível. Existem várias definições de cultura organizacional, mas me agrada a simplicidade e a praticidade de vê-la como a grande orientadora de como as pessoas devem pensar e agir num determinado local. A cultura é formada por sucessivas experiências e vivências que são contadas e reforçadas em diversos atos emblemáticos, mas, acima de tudo, ela se mantém viva, ecoando com discrição aquelas coisas que às vezes sequer percebemos nas expressões, frases ditas e até nos pensamentos recorrentes, que não chegam a ser verbalizados, mas estão ali, influenciando o modus operandi das pessoas que fazem a empresa. Um dos grandes desafios das atuais lideranças é o de conseguir conduzir as suas equipes numa jornada de transformação cultural, preservando aquilo que faz parte da essência do negócio, mas com grande capacidade de reinvenção, revendo verdades absolutas e práticas que podem estar mais atrapalhando do que ajudando. Especialmente nas organizações familiares, esse é um momento delicado, pois ao mesmo tempo em que já são sentidos os prejuízos de estar preso às práticas e aos modos de fazer que não combinam mais com os dias de hoje, existe um sentimento de que a mudança significa abandonar tudo o que já foi construído, quase que desrespeitando o legado deixado por quem iniciou tudo, que geralmente é um patriarca ou matriarca, uma pessoa importante para toda aquela família. Mas é fundamental que, no exercício da busca pela sustentabilidade do negócio, tenhamos a capacidade de construir e reformar a cultura ao longo do tempo. Afinal, é possível que alguns ares que nos mantinham vivos e saudáveis no passado precisem ser expirados para seguirmos daqui para frente. A cultura diz como agimos. Ao final da minha especialização em neuromarketing, do Daniel Keller, eu optei por um trabalho de conclusão que não fosse ao encontro do comportamento do consumidor, mas sim que apontasse para o comportamento dos colaboradores e lideranças do negócio. Sob o título A Influência dos Memes na Formação e Manutenção da Cultura Organizacional, o estudo foi a minha oportunidade de trazer algumas inquietações e percepções do meu trabalho para o campo dos conceitos e hipóteses. Sob a orientação do professor mestre em neuromarketing Daniel Piardi, uma referência de ser humano e meu professor de memética, eu me desafiei a analisar o comportamento das pessoas e relacioná-los à cultura e vice-versa. Sim, os memes, que já abordamos quando nos perguntamos no que nós, como líderes, acreditamos, também estão nas empresas dizendo no que elas acreditam.
e logo influenciando todas as pessoas que fazem parte dela a agirem da mesma maneira. Ao aproximar o conceito de meme da formação e manutenção da cultura de uma organização, é possível reconhecer que todo o aparato cultural de uma empresa, seja ele formal ou não, pode ser derivado e mantido por memes replicados ao longo do tempo, que muitas vezes não são percebidos de forma clara e nítida como influenciadores da forma de pensar ou agir, o agir organizacional. Assim como ao longo da história, diversos memes propagados garantem que as pessoas continuem acreditando em crenças, religiões, marcas, personalidades e ideias, e são testados diariamente na sua capacidade de se manterem adaptáveis a diversos hospedeiros diferentes. É possível imaginar que a mesma lógica impacte uma empresa e as pessoas que se relacionam com ela. Visto como ambiente organizacional, pode ser compreendido como um extrato da sociedade, um ambiente menor e mais restrito, que também guarda um conjunto de orientações que indica o jeito de pensar e de agir dos seus membros. Quando a empresa e a liderança se tornam uma mãe tolerante demais, ao avançar na pesquisa do campo, parte integrante do trabalho da conclusão e da pós-graduação foi buscar referências de algumas empresas para tentar encontrar esses traços comuns no dia a dia e compará-los com os elementos da cultura, percepções ricas e passíveis de serem exploradas em várias dimensões. Imagine um ambiente onde costumeiramente se fala que a empresa é uma mãe, quase que da forma pejorativa, enquanto é negligenciado o fato de existirem colaboradores que não estão envolvidos e comprometidos com os resultados. Essa expressão, dita também tantas vezes ao longo do tempo, foi um meme reforçador da cultura de dificuldade de uma empresa desligar as pessoas, mesmo que estivessem aquém do esperado. A empresa vista como uma mãe tolerante que finge não ver os problemas dos filhos virou um argumento para que os colaboradores de alto desempenho se acostumassem a fazer pelos outros e aqueles com baixo desempenho que se acomodassem na certeza de que, mesmo não entregando o combinado, estariam protegidos de uma demissão pela benevolente mãe. É possível que muitas dificuldades e desafios dessa empresa passassem por essa cultura que, ao longo do tempo, fez com que as pessoas pensassem e agissem orientadas pela certeza da excessiva tolerância das lideranças. Afinal, elas eram como uma boa mãe. E quando a referência do passado impede de ver o futuro? Em uma organização, uma expressão muito marcante que se manifestava em reuniões, apresentações aos clientes e conversas internas era: nós somos a referência de mercado. Essa frase, que parece um manifesto de segurança e confiança no que a empresa faz, foi, por muito tempo, responsável pelo reforço da estagnação do tempo e da perda de espaço do mercado. Ao ser proferida e ser repetida tantas vezes pelas lideranças e pessoas-chave do negócio, criou uma cultura de adoração aos produtos fabricados que cegou as pessoas, fazendo-as desprezarem a chegada de novos players relevantes e levando-as a imaginar que os clientes é que deveriam se adaptar aos produtos da empresa. A certeza da organização de ser a grande referência do mercado e que o que de fato havia sido no passado era um bloqueador para que as práticas de inovar, pensar e agir diferente pudessem oxigenar a dinâmica de atuação e dar espaço a uma necessária cultura de transformação e uma maior agilidade. Do mais antigo funcionário ao recém-contratado, pela viralização do meme da referência de mercado no mercado, a empresa ficava ensimesmada e distante de entender que as transformações do mercado e as novas necessidades dos clientes, que inspirava-se a um ar carregado das glórias já vividas, que já não tinha mais a capacidade de fazer daquele organismo vivo um ser saudável. Mantinham-se respirando ares que impeliam as pessoas a se defenderem dos novos desafios e da necessária vulnerabilidade de quem deseja evoluir. Quando a ajuda passa a atrapalhar, quem já passou por alguma dificuldade emblemática na vida sabe quão importante é ter com quem contar. Aquelas pessoas que realmente ajudam e contribuem para que possamos sair de uma situação ruim. Pois é, assim também acontecia em uma empresa que passou por grandes desafios, alguns frutos de questões externas do mercado e outros das suas escolhas internas de gestão. Ao passar por tempos extremamente difíceis, solidificou-se a cultura de que as pessoas
As pessoas precisam se ajudar. Até aí tudo bem, pois parece que estamos falando de um jeito de pensar e agir extremamente relevante e até mesmo nobre. Só que o meme Preciso de Ajuda modelou uma gestão baseada em forças-tarefa, em que várias pessoas se dispunham a ajudar toda vez que um foco podia pedir a atenção, normalmente demandando por um cliente que já não havia conseguido o que precisava dentro dos fluxos convencionais. A cada vez que alguém ajudava a resolver algo mais urgente, as coisas importantes eram deixadas de lado. E sem perceber um loop infinito de trocas de gargalos, também passou a fazer parte da cultura da empresa. Então, quando a capacidade de entregar estava comprometida, todos se ajudavam para dar conta disso, deixando desguarnecida a área de captação de novos clientes, quando se deslocava a ajuda para satisfazer o cliente recém-chegado. E com altas expectativas, esquecia-se das demandas rotineiras dos clientes mais antigos. Então, a cultura da ajuda passou a impedir, inclusive, que processos e fluxos de trabalho fossem estabelecidos, pois as coisas eram resolvidas à medida que aconteciam, com boa vontade e senso de ajuda das pessoas que, nas suas melhores intenções, acabavam atrapalhando o necessário processo de estruturação de um modelo de gestão que deixasse mais claros os papéis, as responsabilidades e como as coisas deveriam acontecer em condições normais. Os tempos de crise aguda, que exigiam os momentos de ajuda de todos, já não existiam mais, mas as pessoas continuavam a pensar e agir como se existissem. Então perceba que nas três situações aqui relatadas, havia elementos de cultura que não estavam explícitos em frases estampadas nas paredes das empresas, mas que eram vivos a ponto de se reproduzir, inclusive entre as pessoas com menos tempo de empresa. Note também que em todas elas havia memes que formavam crenças aparentemente positivas. A empresa tolerante e compreensiva, a empresa referência e a empresa onde as pessoas se ajudam. Só que quando a cultura não é direcionada da forma correta, até mesmo os bons sentimentos se tornam problematizadores e limitadores do desenvolvimento das pessoas e do negócio. É aqui que reside um ponto-chave da nossa conversa sobre o que inspiramos e expiramos nas organizações. Quando a cultura se torna limitante ou funciona como uma camada protetora e inibidora de desenvolvimento das pessoas, ela precisa ser revista, pois onde existe baixo desenvolvimento das pessoas, existirá também baixo desenvolvimento do negócio. Quando falo em proteção, falo da falsa sensação de segurança que os líderes oferecem aos seus times. Quando não buscamos fazer diferente, quando não nos desafiamos a fazer melhor e a aprender coisas novas, subindo a régua da competência, deixamos as pessoas acomodadas. Num primeiro momento, isso parece bom, pois todos gostamos do conforto de onde estamos, mas todo o processo de aprendizado nasce do desconforto de algo e que não estávamos acostumados. Passa pelo desconforto de pensar diferente e até pelo desconforto de ousar praticar algo que não fazíamos. A cultura de tratar o desconforto como parte de qualquer processo pode ser uma boa reflexão para inspirarmos novos ares.